Te convido então a ficar de pé. Vamos começar a nossa programação da tarde. Vamos louvar ao nosso Deus, cantando o meu refúgio. Que Ele possa ser o meu, o seu refúgio. A gente possa sempre confiar no nosso Deus todos os dias. Agora as mulheres começam e os homens respondem. És o meu refúgio. És o meu refúgio. Minha fortaleza. Minha fortaleza. Meu socorro eterno. Meu socorro eterno. És o meu abrigo. Agora inverte, os homens começam. És o meu refúgio. Minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Todo mundo. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. Igreja, quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, a música que vamos cantar agora, ela fala de entrega, né? Que a gente precisa se entregar ao nosso Deus. Então eu queria que você, em forma de oração, louvasse o nome do nosso Deus, entregando a nossa vida, nosso coração, o nosso ser. A gente aí vai para uma semana, começar uma semana, né? O pôr do sol, acho que já está quase na hora, se não deu ainda. A gente possa então começar uma semana nos entregando nas mãos do nosso Deus, para que a gente caminhe junto com Ele, que Ele caminhe junto conosco durante essa semana aí de trabalho, de atividades.
entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Bem, vamos falar com o nosso Deus. Curva a sua fronte. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez estamos na Tua casa para Te louvar, para Te agradecer, para abrir a Tua palavra, para aprender um pouco mais sobre Ti, Pai. Te pedimos Tua presença através do Teu Santo Espírito aqui nesse local, na Tua casa, possa se fazer presente também na nossa vida, em cada coração, em cada filho Teu aqui, Pai. Fica conosco. Te pedimos também uma bênção especial pelo pastor Renato. Cuida dele, da sua família também, que ele possa falar através do Teu Santo Espírito para cada um de nós. É o que te pedimos, te agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém. Boa tarde. Você sabe o que eu vim fazer aqui na frente agora? Não, vim brigar com vocês. Pode brigar um pouquinho, Heber? Não? É, porque o Weber diz, pastor, que eu brigo com a igreja. Não briga não, né? Então o pastor Renato pediu para não brigar, eu não vou brigar não, mas só vou fazer um apelo para você aqui. O que te traz à igreja? O que te motiva a vir à igreja? É o pastor Renato que te motiva a vir à igreja? Não? É Cristo, né, pastor? Então, independentemente de ser o pastor Renato, o pastor Eliabe, o Isaías, o Góis,
ou até mesmo o Weber, em último caso o Leandro ou Paulo César, se o meu motivo para vir à igreja de Jesus, não importa quem esteja aqui falando, que eu venha à igreja por causa de Cristo. Alguém aqui não recebeu o número ainda do sorteio? Paulo? Mas você queria 2? Não pode. Quem não recebeu ainda, levanta a mão. Vai lá, Isabela, lá atrás, ó. Os atrasildos estão chegando lá. Cadê a Isabel? A minha Isaizete, não está aí não? Vem cá, Isabel, vem cá. Já está pronto aí já no ponto aí já? De 1 a 100, isto. Isabel, eu não tenho pressa, você pode vir bem devagarzinho, tá, filha? O tio tem o dia todinho para você. Falta mais alguém pegar número? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem entrar a partir de agora não recebe mais número, ok? Só quem está dentro da igreja. Senão a gente passa o dia todo distribuindo números, ok? Isabel, você não vai me ajudar, Isabel? Ô, coisa linda do tio. Pega o livro lá, Isabel. Pega lá o livro. Vem, Isabela. Pega o outro agora. Você vai ficar aqui do meu ladinho aqui. Só as bonitas. Enquanto a Isabela chega aqui, eu queria mandar um abraço aqui para um homem que eu amo, que está me assistindo lá de Jacareí, ali pertinho da Novo Tempo, Wilson Cabral. Mano, beijo no seu coração, viu? Te amo muito, tá bom? É meu irmão. Falou assim, eu não estou te vendo, cadê você? E para aquelas pessoas que a gente manda o link também, que estão nos assistindo também, que Deus continue a te abençoar. Isabela, cadê os nossos números? Está aqui. Ó, para não dizer que é marmelada, é o 36 e o 22, ok? Pode soltar o primeiro número aí. Vamos lá. Vamos. Ó. 04. A Isabela falou que alguém pegou o 4 e devolveu. Próximo. (36) É o nosso. É o meu ou é o seu, Isabela? É o seu? Vamos deixar isso de lado. Vamos dar chance para mais alguém, né? Vamos dar chance para mais alguém. Próximo. Pronto. 68. 68, não tem? Próximo, rápido. Eli, acorda, Eli. Número 6, é o seu número, Eli. É não? O seu é o 9? Então deu mal, Eli. Próximo então, não tem o 6. Ó, se não sair agora, acabou o sorteio. É 6? Não, esse aí é o 60. É o 90 esse aí. 90. 43. Alguém tem o 43? 43. Ô, família abençoada. Sandra, você vai ter o direito de escolher, Sandra, entre um livro e entre um suco. Saúde nua e crua e um suco nu e cru. Belinha, pega o próximo lá. Vamos lá para o próximo, rapidinho. 81. Uhul! Olinda. Escolhe, Olinda. Você pode escolher. O suco, ok. Agora não tem escolha. Agora é só o livro. 77. 77, não tem? Próximo. 41. Também não tem 41? Próximo. Ou não tem, a pessoa está se escondendo porque não quer o livro. 39. Aí, Felipe. Felipe, se você seguir 30% do que está nesse livro aqui, você vai ter quase vida eterna, tá bom? Que Deus te abençoe, viu? Pastor Renato, fechou. A Isabel está aqui doidinha, ansiosa para falar com o senhor, viu? Vem cá, Isabel, o pastor vai falar contigo. Boa tarde a todos.
Olha, eu costumo fazer também uma sessão de brindes, mas eu faço perguntas. Eu não faço sorteio, não. Então, ó, essa moça ganhou ontem, foi a primeira a responder. Olha o que ela vai ganhar. Vocês lembram que Ellen White viu a face do Cristo humano? E aí nós pedimos para um artista profissional fazer a face frontal do Cristo humano. E chegou a essa conclusão: um Cristo mais oriental, não ocidental. Olha aqui, Isabela, para você guardar, para você nunca esquecer desse dia, tá bom? Parabéns pela sua resposta, viu? Deus abençoe você. Muito bem, eu vou fazer aqui um sorteio, vamos ver quem participa. Sorteio não, vou fazer perguntas, né? Quem prestou atenção nas aulas de sexta, hoje de manhã, vai ganhar brinde aqui, ó. Tem várias coisas que eu trouxe do Centro White. Já presenteei o meu amigo, o pastor Eliabe. Ele não respondeu nenhuma pergunta, mas já ganhou um presente. Nossa, tem coisa boa aqui, olha. A minha secretária só colocou coisa boa aqui dentro, deixa eu ver. Tem diagrama profético, só tem coisa boa aqui. Bom, vamos lá então. Primeira pergunta. Aula de ontem à noite. Aula de ontem à noite. Vamos ver quem vai responder, hein? Quem é considerado o pioneiro mais versátil da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não, levanta a mão, não responda. Você? Não é o mais versátil. Esse é o mais hábil, o mais inteligente, o que tinha mais dons. Aquele ali. Não. Quem falou? Urias Smith. Então vem aqui. Você vai responder. Venha rápido, por favor, rápido. Olha aqui, você vai ganhar uma cópia de um manuscrito original do Grande Conflito, para você ter na sua coleção, tá bom? Segunda pergunta, você não responde mais agora, tá? Segunda pergunta, valendo aqui um outro brinde que eu trouxe. Quem foi a pessoa que fez um convite de casamento a Ellen White? Levanta a mão. Pioneiro, você? Opa, parabéns. Essa é uma pergunta difícil, né? Vai ganhar um prêmio caprichado aqui, ó. Deus abençoe, parabéns, viu? Muito bem, próxima pergunta. Vamos ver quem vai responder. Quantos manuscritos Ellen White escreveu à mão? Levanta a mão. Quantas páginas de manuscritos? Não. 100 mil. Vem aqui, rápido. Vamos lá. 100 mil páginas de manuscritos à mão. Eu trouxe aqui alguns manuscritos, acabei de dar um para o meu amigo Jorge. Parabéns, viu? Deus abençoe. Nota 10. Vamos à penúltima pergunta. Vamos ver aqui. Quem é considerado o mais importante estrategista, pioneiro estrategista da Igreja Adventista? Ele fundou os 4 segmentos da Igreja Adventista. Essa é fácil, hein? Você. Não? Tiago White. Você falou Bates ou falou Tiago? Mas eu não escutei você falar. Vamos lá. Eu vou te dar um brinde, mas vamos lá. Você vai ganhar. Deixa eu dar um prêmio melhor para você aqui. Pronto. Deus abençoe. Use para dar estudos bíblicos, vai ser uma bênção. Filha, eu não escutei você falar. Obrigado. Vamos lá então. Próxima pergunta. Qual é o nome do pioneiro da educação adventista no mundo? Não. Nome da primeiro educador da Igreja Adventista. Aquele barbudo. Quem respondeu? Você soprou aí, é Goodlew Harper Bell. Muito bem, é esse mesmo. Nome do primeiro historiador da igreja que viu Ellen White em 55 visões. Primeiro historiador. Escreveu o livro Grande Movimento Adventista. Você já ganhou ou não? Não, então vem aqui. Já vai ganhar o seu brinde, olha aí, ó. Já leva esse brinde
é aquele que você ia ganhar, mas vai ter outro também. Muito bem, você me procura depois que eu vou te dar um brinde, tá bom? Então tá bom. Queridos, nós estamos este ano envolvidos em uma campanha mundial de distribuição do grande conflito. O projeto é um projeto mundial. Nós estamos trabalhando pela distribuição de 1 bilhão de livros do grande conflito. Você vai perguntar, mas pastor, como que a gente vai distribuir 1 bilhão de material? A questão não é distribuir papel só. Nós vamos distribuir também muitos livros digitais, mandando para colegas que possam ler no EPUB, no Kindle, no Amazon e ler em PDF. Então nós vamos mandar esses livros para vários grupos, não é? Eu estava pensando aqui hoje de manhã, quando falava desses pioneiros, e eu costumo falar isso para os meus alunos, né? Imaginem vocês se aqueles 12 pioneiros que eu passei aqui ontem para vocês estivessem vivos aqui hoje, aqui entre nós, o que eles estariam fazendo? Para pensar um minutinho. Se eles pregaram tanto sobre a volta de Jesus, com tanta ênfase, com tanto amor, com tanta paixão, o que eles estariam fazendo aqui hoje? Vendo tudo o que está acontecendo no nosso mundo. Amigos, eu não tenho dúvida nenhuma, que se eles pegassem o seu celular, não é? E eles vissem a potencialidade que a gente tem para pregar o Evangelho, usando as mídias digitais, eles se reuniriam e falariam assim, o que a gente pode fazer para apressar a volta do Senhor Jesus, pregando através das mídias sociais? Criariam métodos, estratégias, criariam várias formas de falar de Cristo por meio das mídias sociais. Não ficariam só blá, 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 perdendo seu tempo. Usariam isso para a pregação do Evangelho, com toda certeza, não é? Temos que pensar exatamente nesse ponto também. Bom, pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus para nós iniciarmos a palavra. 1 Coríntios, capítulo 3. Versos 14, verso 11, até o verso de 15. 1 Coríntios 3, 11 a 15. A palavra de Deus diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, essa receberá o quê? O galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Notem, a obra de cada pessoa, de cada ser humano nesse planeta está sendo provada. E um dia, quando Deus efetuar o seu juízo sobre a obra de cada um, Ele vai avaliar se a obra de cada um foi construída sobre o feno, a palha, ou foi construída sobre as pedras preciosas, o ouro, a prata. A obra de Ellen White também será avaliada, ela já está sendo avaliada, e nós vamos começar o JA de hoje, essa exposição, apresentando para vocês uma das mais poderosas obras que ela escreveu em sua carreira como escritora, a obra O Grande Conflito. Um aluno meu, na verdade 2 alunos meus comigo, fizemos este vídeo que vocês vão ver agora pela primeira vez, está sendo passado para a igreja a nível nacional. Pode passar.
Há um livro que quase custou a vida de Ellen White. E este livro é intitulado hoje O Grande Conflito. Para entendermos melhor isso, precisamos voltar ao ano de 1858, nos arredores da cidade de Bowling Green, no estado de Ohio, América do Norte. Ellen e Tiago White estavam viajando pelo estado, visitando vários grupos de adventistas. Enquanto Tiago estava realizando um funeral de uma criança na escola de Lubbock Grove, em 14 de março de 1858, Ellen teve uma visão que durou cerca de 2 horas. Receber uma visão durante o funeral de uma família enlutada não seria o momento ideal, mas a verdade é que essa visão seria de vital importância para nós hoje. 2 dias depois, Tiago e Ellen estavam voltando para casa de trem e ela contou sobre a visão. Eles discutiram planos para escrever e publicar um livro sobre o assunto. Ficou decidido que assim que chegassem em casa, essa seria a sua primeira ocupação. Porém, naquele trem, havia alguém que estava escutando atentamente os planos e estava determinado a que o mundo nunca soubesse a verdade sobre si mesmo. Aquele passageiro invisível e não pagante estava decidido a impedir que o livro fosse escrito, se possível. Quando chegaram em Jackson, Michigan, Tiago e Ellen ficaram na casa de Daniel e Abigail Palmer. Enquanto conversava com Abigail, Ellen sentiu um calafrio passar por seu lado direito e o seu coração. Os presentes oraram fervorosamente por ela e, com as forças parcialmente restauradas, pôde continuar sua jornada até Battle Creek. Quando chegou em casa, Ellen começou a escrever, mas isso não foi fácil. Inicialmente, ela só teve forças para escrever apenas uma página e depois teve que descansar por 3 dias. Mas conforme ela continuava a escrever, sua força aumentava e ela foi capaz de avançar e concluir o livro. Em junho de 1858, Ellen recebeu alguma luz sobre o que aconteceu na casa de Daniel Palmer e escreveu: "Foi-me mostrado em uma visão que, no ataque em Jackson, Satanás pretendia tirar minha vida a fim de impedir a obra que eu estava prestes a escrever. Mas anjos de Deus foram enviados em meu socorro." O passageiro invisível e não pagante naquele trem não queria que o mundo soubesse que ele havia sido um anjo no céu, que havia caído em pecado e que era a causa da miséria neste mundo. O primeiro relato publicado desta visão seria na edição de 1858 de Spiritual Gifts, volume 1. Mais tarde, ele seria ampliado na série Spirit of Prophecy, volumes 1 a 4. E finalmente no que temos hoje, uma série de 5 partes intitulada O Conflito dos Séculos, na qual o livro O Grande Conflito é o último da série. O grande conflito entre Cristo e Satanás seria o tema principal nos escritos de Ellen White e também a chave que os adventistas do 7º dia usariam para desvendar as Escrituras. Este livro, que quase custou a vida de Ellen White, mudou vidas em todo o mundo e é aquele que devemos procurar compartilhar o máximo possível. A própria Ellen disse: "O grande conflito deve ser amplamente divulgado. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Em seu esboço das cenas finais da história da Terra, ele presta um poderoso testemunho em favor da verdade. Estou mais ansiosa para ver uma ampla circulação deste livro do que qualquer outro que escrevi, pois no grande conflito, as cenas finais da história deste mundo são dadas de maneira mais distinta do que em qualquer outro livro que escrevi." Se você nunca leu o livro Grande Conflito, convido-o agora a fazê-lo. E se você já leu, ore e peça a Deus sabedoria para compartilhar uma cópia com outras pessoas. Gostaram ou não? Eu vou deixar de presente esse vídeo com a igreja. Se vocês quiserem usá-lo para outras finalidades, podem fazê-lo como desejarem, tá bom? Muito bem. Vamos então à nossa fala de hoje.
O pastor não avisou aqui, mas eu vou avisar aqui para vocês. Se houver qualquer pergunta sobre qualquer um dos temas ligados às minhas falas desde sexta-feira, ou qualquer outro assunto ligado à história do Adventismo ou orientação profética, estaremos aqui disponíveis para responder as perguntas após a nossa palestra. Vamos então colocar no tema desta tarde. Há um grupo de pessoas dentro do Adventismo que tem questionado. Por onde passamos, às vezes as pessoas perguntam: Pastor Stensel, será que nós precisamos de um novo profeta para o século 21? Será que Ellen White seria a última mensageira pela qual Deus falaria e comunicaria verdades à igreja remanescente? Ou será que Deus poderia suscitar ou chamar um novo profeta, uma nova voz profética? Se a resposta para isso é sim, a pergunta que se faz é: para quê? Com que finalidade Deus poderia chamar um novo profeta para o século 21? Será que Deus não concedeu revelação suficiente para levar e conduzir a sua igreja até o destino final? Será que Deus poderia chamar um novo profeta para trabalhar a questão da unidade da igreja? Será que Deus chamaria um novo profeta para trabalhar a questão da não conformidade com a liderança da igreja? Muitas pessoas podem estar talvez trabalhando paralelamente aos conceitos e determinações da igreja. Será que Deus poderia chamar um novo profeta para trabalhar a questão da teologia da ordenação? Ou para a questão da metodologia de como terminarmos a obra de Deus na terra? Ou a secularização, trabalharmos temas como a secularização, o estilo de vida? Ou a interpretação dos princípios bíblicos? Bom, antes da morte de Ellen White, houve um crescente número de pessoas que manifestaram a sua determinação de serem a nova voz profética. E Ellen White, prevendo a sua morte, ela falava de que sua idade estava avançada e de que a sua vida se terminaria em breve. E eles então começaram a se manifestarem. E era natural nesse contexto que muitas pessoas queriam então perguntar: será que haveria um novo profeta que substituiria Ellen White? Deus falaria outra vez ao seu povo para trazer novas orientações? E é interessante observarmos, amigo, que vários pretendentes se manifestaram. Alguns deles escreveram para ela, outros vieram visitá-la pessoalmente. Alguns consultaram líderes da igreja. Cada um estava confiante de que seria dada uma palavra de aprovação como seu sucessor. Olha que coisa interessante. Pessoas achavam que seriam sucessores de Ellen White. Willie White, seu filho mais novo, um dia afirmou de que 12 ou mais de pessoas se apresentaram de tempos em tempos, alguns alegando que havia chegado a hora de sua mãe Ellen depor o seu trabalho e de que ela os adotasse como os novos profetas da igreja. Outros alegavam que tinham sido escolhidos por Deus para poder então serem sucessor de Ellen White. Não se assustem, mas é a realidade dos fatos. Quem foram essas pessoas que conviveram nesse período? Não é? E eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente o número de pessoas que Ellen White teve que conviver, pessoas que nos seus dias se diziam profetas ou profetisas. Aí está a relação delas, pessoas que se diziam profetas. Desde 1845, Ellen White tem convivido com várias e várias pessoas que diziam ser profetas. Nos seus dias ela conviveu. Na verdade, quando ela iniciou o seu ministério profético, haviam cerca de 200 pessoas que se diziam profetas.
o ofício de profeta nos dias dela estava em total descrédito. Esse foi um dos motivos pelos quais ela preferiu ser chamada de mensageira do Senhor e não de profetisa. Percebe? Ela preferiu ser chamada de mensageira do Senhor e não de profetisa. Por quê? Porque muitos que se diziam profetas eram falsos profetas. E ela conviveu com todos esses indivíduos. Você vai perguntar, mas pastor, tanta gente se alistou para ser profeta na igreja? É. Inclusive, se você for ao final da lista, em 2017, você vai encontrar uma jovem chamada Deise Escalante, 31 anos, que se dizia profeta, em nossos dias. Você pergunta qual que é a reação da igreja quando alguém se diz profeta? A igreja simplesmente ignora? Não. A igreja chama essa pessoa, conversa com ela, dialoga com ela, ouve, analisa os seus escritos, analisa a sua vida, analisa seu testemunho na sociedade, na igreja, e depois a igreja toma uma posição. E foi o que fizeram com esta jovem Deise Escalante. Outras pessoas também passaram por esse crivo ao longo da história, não é? Essa jovem Deise Escalante, ela escreveu em 2017 que o decreto dominical seria baixado em abril de 2019. E quando a igreja então viu e leu aquilo, a igreja falou: olha, não há nenhuma base, nem bíblica, nem teológica, nem escatológica, para você chegar a essa conclusão. Portanto, ela foi desqualificada como uma profetisa, evidentemente, não é? E outras questões também foram avaliadas. Bom, qual que era a resposta mais comum que Ellen White dava para esses pretendentes profetas? Ela então dizia, quando ela os encontrava e ouvia as suas reivindicações, que ela não tinha recebido qualquer orientação da parte de Deus a respeito deles. Na verdade, já vou aqui antecipar para vocês, quando ela recebia essa indagação das pessoas, ela respondia de duas maneiras. Primeiro, que ela nunca havia recebido nenhuma orientação da parte de Deus que alguém iria substituí-la como a voz profética. Segundo, ela dizia, com a revelação dada por Deus na Bíblia, e a revelação dada por Deus através dos testemunhos, ela cria plenamente que a igreja tinha em mãos orientação clara e suficiente para poder caminhar seguramente até a Canaã celestial. Bíblia e Espírito de profecia era suficiente para conduzir a igreja até a Canaã celestial. Então, amigos, a pergunta que eu refaço: seria necessário um novo profeta? Essa é uma boa pergunta, não é? Nunca houve um tempo, disse Deus por meio dela, nunca houve um tempo no qual Deus instruísse mais seriamente o seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter do que agora. Você já parou para pensar que você sabe mais sobre o livro de Daniel do que o próprio profeta Daniel? Você sabe mais sobre o livro de Apocalipse do que o próprio profeta João? Por quê, pastor? Porque com a revelação que temos hoje, com os estudos que já foram feitos em relação aos textos bíblicos, nós temos mais compreensão do que os próprios autores. Nós sabemos mais sobre os escritos de Ellen White do que propriamente ela, porque ela já morreu em 1915, há mais de 100 anos. Percebe? Porque os livros estão aqui, a gente pode estudá-los, pode pesquisá-los. Nunca houve um tempo onde houvesse tão grande quantidade de revelação dada por Deus. E eu quero dizer algo em nome de Jesus a vocês: se qualquer um de nós vier a se perder em direção à Canaã celestial, não terá sido por falta de revelação, mas sim pela nossa própria negligência em não conhecer a revelação profética. Vamos seguir? Então, queridos, olha o que Ellen White fala sobre os seus escritos. Muita gente reclama, muita gente fala, a igreja adventista tem uma segunda Bíblia. Ellen White. E vejam vocês, queridos, que coisa interessante.
ela diz: se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitariam dos testemunhos. Ela escreveu isso. Se nós tivéssemos feito da Bíblia o objeto de seus estudos, de nosso estudo, não necessitaríamos o quê? Dos testemunhos. Ela está dizendo isso. Percebem isso? A própria Bíblia, ela é suficiente para poder comunicar as verdades. Mas aí então, por que Deus concedeu a Bíblia? Deus concedeu os testemunhos, aí está. É porque negligenciaram se familiarizar com o livro inspirado de Deus. Ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples, diretos, chamando a sua atenção para as palavras da Bíblia, da inspiração. Então, qual é o propósito dos testemunhos? Nos levar de volta para a palavra de Deus, a Bíblia. Entendem isso? Essa é uma verdade que nós precisamos compreender. Os testemunhos do Espírito de Profecia existem para nos levar de volta à palavra de Deus, a Bíblia, e fazer-nos compreender a Bíblia de uma forma mais ampla, mais completa. Não é? Deixa eu citar uma coisa aqui, só para vocês entenderem um pouquinho dos testemunhos. Fazer uma pergunta para os músicos aqui da frente. Vocês já tocaram em muitas santas ceias, não tocaram? Quando você vai à Bíblia, você vai lá em Mateus e fala assim: e tendo eles cantado um hino, se despediram. Né? Aí você vai lá para o cenáculo. Jesus come com seus discípulos, naquela última ceia, eles cantam um hino, lá no final, quando ele está se despedindo, e ele vai embora. Que hino que eles cantaram? Alguém sabe? Desejar todas as nações fala isso. Quem sabe? Nota 10. Olha, aquele irmão lá sabe tudo. Salmo 117. Isso está no livro Desejar todas as nações. São detalhes que a gente pode saber. Vou dar um outro exemplo. Por ocasião da volta de Jesus, quando Jesus Cristo estiver voltando nas nuvens dos céus. Na primeira visão, Ellen White viu Jesus voltando nas nuvens dos céus. E ela vê Jesus voltando, na sua mão direita o que ele tem? Quem sabe? Na mão direita de Jesus, uma foice. E na mão esquerda? Quem sabe? A Bíblia não fala isso. Ellen White, ela diz que ele tem uma grande trombeta de prata. Mão direita uma foice, na mão esquerda uma trombeta de prata. O que essa revelação nos ajuda? A ampliar a cena da volta de Cristo. Com mais clareza, com mais nitidez. Amplia e ajuda-nos a compreender a beleza desse momento. Jesus vai estar tocando aquela trombeta e ele vai estar como chefe do coro. Ele vai estar conduzindo aquela música belíssima que jamais ouvido de mortais ouviram. Com aquela trombeta de prata. Bom, isso é só um exemplo breve, um parêntese que eu faço aqui sobre esse assunto ligado aos testemunhos. Então a palavra, os testemunhos têm como propósito conduzir a palavra de Deus. Agora, esses olhos que estão aqui, 30 anos como pastor dessa igreja, eu tenho uma verdade a falar para vocês. Esses olhos já viram muita gente sair pelas fileiras dessa igreja. Por quê? Porque eles deixaram de crer nos testemunhos. E Ellen White, ela fala isso, olha o que ela diz: se você perder a confiança nos testemunhos, você vai cair das verdades da Bíblia. Se você deixar de crer nos testemunhos, você vai deixar de crer aonde? Na palavra de Deus. E depois vai deixar de crer em quê? Na igreja, vai deixar de crer no próprio Deus Criador. Você vai deixar de crer. E isso está aí registrado como uma orientação à igreja de Deus, não é? Muito bem, ela viu que grande oposição ela enfrentaria ao longo do seu ministério profético, e ela previu isso
não é? O inimigo tentaria impedir que essa luz alcançasse o povo de Deus. Ele trabalha todo momento, 24 horas tentando impedir que esta verdade. E o que ele faz? Ele semeia dúvidas, lança questionamentos, e ele faz com que a igreja questione se esse dom é um dom real, verdadeiro, vindo da parte de Deus. Aí está o maior crítico dos testemunhos de Ellen White. Seu nome, alguém conhece ele? Dudley Kenwright. Ele era um pastor adventista, se tornou o maior crítico da história da igreja adventista, mas ele não se tornou só crítico dos testemunhos, depois ele começou a criticar a igreja. Percebem? Escreveu vários livros criticando, e no dia da morte de Ellen White, diz o relato que ele compareceu ao funeral. O maior crítico dela compareceu ao funeral dela. A sua consciência estava acusando ele, e ele foi ao funeral, e ele deu 2, 3 voltas em torno do caixão e disse: aí está uma mulher que era verdadeiramente cristã, honesta e justa. Ele reconheceu o trabalho daquela profetisa, um crítico dela, não é? Agora, queridos, eu queria deixar com vocês esse texto, e eu queria pedir a sua atenção para com esse texto. Esse texto é um texto chave que eu quero deixar com vocês nesse final de semana. A palavra de Deus, através dos testemunhos, diz assim: ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Esta obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com Satanás. O meu trabalho, diz ela, ao longo dos últimos 30 anos, traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Ah, pastor, essa parte aqui eu creio, pastor, mas essa outra aqui não. Olha, pastor, esse livro aqui do grande conflito eu aceito, mas os outros não. Esta porção aqui foi inspirada, mas esta não foi inspirada. E as pessoas começam a classificar conteúdos dos testemunhos, e a dizer que uma porção é inspirada e a outra não é inspirada. Ela está dizendo: não há meio termo. Ou o Espírito é de Deus, ou não é. Ou essa obra é de Deus, ou não é. Não há meio termo nesse trabalho. Anotem esse texto, 5º volume dos Testemunhos, 671, e você vai então poder trabalhar com as pessoas que muitas vezes criticam ou fazem seleção desta autora, não é? E eu queria, encerrando já, caminhando para o final, dizer que o mesmo Espírito que inspirou os profetas canônicos é o mesmo Espírito que inspirou os profetas não canônicos e pós-bíblicos. E sendo assim, é impossível que haja alguma contradição entre as suas mensagens. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem foi o primeiro profeta da palavra de Deus na Bíblia? Quem vai responder? Quem foi o primeiro profeta chamado por Deus na palavra de Deus na Bíblia? Puxa, aquele irmão responde todas as perguntas. Ele precisa ganhar um presente. Abra sua Bíblia comigo. Vamos à Epístola de Judas. Epístola de Judas. Olhe bem. Olha que coisa fabulosa isso aqui. Judas, versículo 14. Olha o que diz a palavra. Judas 14. Quanto a estes foi que também profetizou quem? Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias. Pergunto vocês, esse foi o primeiro profeta chamado por Deus. O que Deus revelou para ele?
Falem alto, o que Deus revelou para ele? A volta de Jesus. O primeiro profeta chamado por Deus, o sétimo depois de Adão, viu Jesus Cristo voltando em santas miríades. Deus mostrou para ele essa cena. E eu pergunto aos senhores, o que o último profeta da Bíblia viu? Quem foi o último profeta da Bíblia? João. O que Deus mostrou a João? A mesma cena. Jesus voltando em suas santas miríades. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, parem para pensar um pouquinho. O que Deus revelou a uma profetisa com 17 anos de idade, na sua primeira visão? A mesma cena. O que o profeta Enoque viu na primeira visão, João viu como último profeta da Bíblia, repetido, e Ellen White viu da parte de Deus, a mesma cena. Só que alguns colocam mais detalhes sobre a cena. Percebe isso? Agora eu faço uma pergunta aos senhores e às senhoras. Pergunto-lhes: Enoque foi um profeta canônico, sim ou não? Canônico? Ele escreveu algum livro da Bíblia? Não. Mas João foi, não foi? Qual é mais importante, Enoque ou João? Os dois são importantes. E Ellen White, como sendo uma profetisa pós-canônica, porque ela não é do tempo dos profetas, nem dos personagens da Bíblia, será que ela tem um grau de inferior importância aos profetas canônicos? Ela foi chamada por Deus. Ela foi chamada pelo o mesmo Espírito que inspirou os profetas canônicos, é o mesmo Espírito que inspirou os profetas não canônicos, e os profetas pós-bíblicos, como no caso de Ellen White. Percebem? Por que eu estou falando isso? Se essa é uma realidade, amigos, é impossível que haja alguma contradição entre as suas mensagens, dessas três categorias de profetas. Se o mesmo Espírito que inspirou, é impossível que haja contradições. E aqui, Tiago capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Se o Espírito Santo é quem comunica verdades ao profeta canônico, e ao profeta não canônico, e ao profeta pós-bíblico, a água é a mesma, não sai água salgada e doce da mesma fonte. As verdades serão as mesmas, não há contradição. E agora então, encerrando, amigos, eu queria colocar para vocês algumas questões aqui. Nós temos publicado muitas coisas boas para a igreja. Quantos de vocês conhecem o Bible Plan? Quantos estão fazendo estudo com o Bible Plan? Olha lá, tem uma jovem, tem uma mão aqui. Deus seja louvado. Você vai ampliar o teu conhecimento da palavra de Deus, com certeza. E eu quero incentivá-lo. Tem pessoas de mais de 180 países que estão usando esse aplicativo. 180, inclusive países da janela 1040, China, Iraque e vários países da janela 1040 estão fazendo uso desse aplicativo Bible Plan. E eu quero recomendar a vocês. Queridos, encerrando, poucos meses antes do acidente de Ellen White, 2 pastores vieram visitá-la em Elmshaven. Um deles, pastor Campbell, se dirigiu a ela e disse: irmã White, a senhora não poderá morrer antes da volta de Jesus. Olha a pergunta olha a afirmação que ele faz para ela. E ela então pergunta: por quê? E então ele responde: surgirão falsos profetas, críticos, dissidentes, fanáticos, que vão destruir os testemunhos e causarão divisão na igreja, dizia o pastor. Ellen White, em resposta, deu àquele pastor as seguintes palavras: pastor Campbell
Deus é perfeitamente capaz de instruir seus servos e cuidar da sua obra com sua infinita sabedoria e propósito. Aquele pastor, não satisfeito com a resposta, voltou a fazer-lhe uma pergunta, dizendo: no caso então do Senhor chamar a senhora para o descanso, outra pessoa seria escolhida para tomar o seu lugar? E então havia ali uma pilha de livros sobre a escrivaninha onde eles estavam, e a Bíblia estava sobre esta pilha de livros. Ela então, olhando para aquela pilha de livros que estava sobre a escrivaninha, ela passou a mão sobre aqueles livros, e ela então disse essas palavras, de que naqueles livros, Bíblia e os testemunhos, estavam ali revelados os conteúdos necessários para conduzir o povo de Deus até o final da sua jornada a Canaã celestial. Não haveria necessidade de nova revelação da parte de Deus. Aqueles livros eram suficientes para conduzir o povo de Deus. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Isso foi escrito na revista Review and Herald em 1914. E queridos, nós não podemos ter medo. Não podemos sair daqui desta noite, finalizando esse sábado, com receio. Por quê, pastor? Porque temos Deus ao nosso lado. O Pai está conosco 24 horas por dia. Mas não somente Ele, quem mais está conosco 24 horas por dia? Jesus Cristo está conosco 24 horas por dia. Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso advogado, é Ele quem intercede diante do trono de Deus. Jesus está conosco 24 horas. Quem mais, pastor? O Espírito Santo está conosco 24 horas ao nosso lado, nos orientando, nos dirigindo, nos guardando, nos iluminando, para compreendermos as verdades bíblicas, para discernirmos o erro da verdade. Mas quem mais está conosco? Anjos poderosos estão conosco, meus queridos. Quem mais? A palavra de Deus está conosco. Quem mais, pastor? Os testemunhos estão conosco, do Espírito de Profecia. Quem mais está conosco? A igreja adventista está conosco. Os irmãos estão conosco. Aqui, esses irmãos estão juntos para poder nos apoiar, nos orientar, nos incentivar, nos animar. Irmãos que estão no mesmo caminho, caminhando em direção a Canaã celestial. E nós temos como propósito ajudar um ao outro até alcançarmos a Canaã celestial pela graça de Deus. E assim, meus queridos, eu pergunto a vocês nesta tarde, Hebreus capítulo 2, verso 3. Se Deus está conosco, se o Pai, o Filho, o Espírito Santo, se anjos poderosos estão conosco, se a palavra está conosco, se os testemunhos estão conosco, se a igreja está conosco, eu pergunto, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? O que mais Deus poderia fazer para salvar-nos? O que mais Deus poderia fazer? Deus colocou tudo à nossa disposição para nos salvar. Todo o céu está trabalhando pela sua salvação, pela minha salvação, e eu lhes pergunto, o que mais Deus poderia fazer para nos salvar? Deus fez tudo por nós. O que nós estamos fazendo por Ele? Nós conhecemos o mais famoso texto das Escrituras Sagradas, que é João 3,16, porque Deus, mundo de tal, que deu, para que todo não pereça. Pegue a sua Bíblia agora, eu vou apresentar um outro texto para você, não de João 3,16, mas de 1 João 3,16, 1 João 3,16, se Jesus morreu por você, se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por você, para que você pudesse viver, para que você pudesse ter o perdão dos seus pecados, agora eu faço a você uma outra pergunta,
1 João 3,16, e a palavra de Deus diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar o quê? A nossa vida pelos irmãos. Se Deus deu a sua vida por você, se Cristo deu a sua vida por você, o que nós temos que fazer? Dar a nossa vida em prol dos nossos irmãos. Se Deus fez tudo por você, o que você está fazendo por Deus? O que você está fazendo por Ele? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te use. Foi uma honra, uma alegria estarmos juntos ao longo deste sábado. Que Deus possa abençoar você na sua caminhada. E se você tiver a honra de um dia estar, se você tiver a oportunidade de um dia estar conosco no Centro White, eu vou recebê-lo com todo carinho ali e fazer um tour com vocês pelo Centro White. Uma alegria, pastor, fique à vontade. Muito obrigado pela companhia, pelo amor, pelo carinho de todos vocês. Foi uma alegria estarmos juntos nesse sábado. O pastor abriu até, antes de nós finalizarmos, alguma pergunta que alguém queria fazê-lo para que possa aproveitar o pastor que está aqui, alguma dúvida? Ficou tão claro, né? Mas a gente abre aqui o espaço. Há alguma pergunta para que a gente possa... Só um segundo. Pastor Renato, há uns anos atrás, Sim. Quando eu fiz o curso de Estudos de Religião no então IAE, no Junasp, Campus São Paulo, um professor nosso, justamente dessa área aqui, ele havia dito que, ele tirou até por base, tá, os livros de Reis e Crônicas, que apareciam que chamados profetas assim, de 5 minutos, digamos assim. Lembra que tinha uma mensagem, tipo Aías, tinha mensagem e saía do ar. Ele falou, já vou terminar, ele falou para a classe, abro aspas aqui, que pouco antes da volta de Jesus, poderiam surgir esses profetas, no sentido de orientar o povo de Deus durante a perseguição. Isso tem base, não tem? Tem base, sim. Joel capítulo 2, versos 28 a 31. Tem base bíblica. Deus poderá usar, sim, jovens, idosos, que poderão receber visões no período final da história, mas isso ocorrerá, de acordo com o que nós entendemos, muito próximo do período da volta do Senhor Jesus Cristo. Serão visões pontuais que Deus concederá essa categoria de jovens, idosos, receberão sonhos e visões para poder orientar o povo de Deus que está a caminho da terra prometida. Não serão visões no sentido de receber conteúdos, como aconteceu com a Bíblia e os testemunhos, tá? Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Excelente. Ninguém tem pergunta? Não, o pessoal Nota aprendeu 10. tudo aí nesses... Vamos orar. Então, pastor Renato, a gente quer agradecer prontamente o seu convite por estar conosco. Aqui nós temos uma singela lembrança, simples, mas de grande coração, para deixar para o senhor possa levar e lembrar do distrito do Meia. A gente está feliz por ter esses momentos tão especiais com vocês. Eu falo com vocês porque teve o pastor Hélio, o pastor Edwin, e agora o senhor veio fechar esses momentos tão especiais, que eu falo que esses momentos traz a gente o despertar de conhecer ainda mais. E quando você vê essas novidades e coisas que antes você não tinha tanto conhecimento, ou até mesmo algumas curiosidades pontuais, você fala, nossa, eu preciso conhecer mais sobre isso, preciso estudar mais a Bíblia, estudar mais os Espíritos de Profecia, e que Deus possa movimentar a igreja a essa compreensão, e obrigado porque Deus usa vocês como homens de talento, para que possa continuar a propagar a mensagem e instruir também a igreja para que possa continuar nessa grande unidade. E eu sei que a igreja quer ver o seu presente. Então,
Daqui a pouco vão falar, olha, abre aí. Pronto. Espero que seja no número certo, né? Faz. Eu quero convidar o ancianato que aqui está, como nós fizemos também com os outros pastores que aqui estiveram, o André, o Heber, também o Leandro, o Dizon, o Henrique está ali atrás, o Gustavo saiu já ou está aí? O Gustavo estava aí com a gente. E aproveitar para, não só temos também aqui o nosso ancianato da Igreja do Meia, mas representar também do distrito, que aqui está também o Góis, que vem aqui com a gente também. E assim a gente fazer uma oração especial pelo Senhor, pelo seu ministério, pela sua vida, e que Deus possa continuar aí usando o Senhor como um talento para continuar anunciando e movendo-nos para aprender e conhecer cada vez mais das mensagens do Senhor, tá bom? Vamos orar pela sua vida. Querido Pai, mais uma vez, ó Deus, nós louvamos o Senhor pela vida do pastor Renato. O Senhor tem conduzido ele com mãos fortes e poderosas, guiado o seu ministério, a sua vida. Ele tem sido um instrumento poderoso não só na orientação e capacitação de sair para que possa trazer as mensagens na igreja, mas ele tem um papel fundamental também através de pastores, as suas orientações, as suas instruções, para que assim possamos também ter a visão correta e a visão de sermos pessoas influenciadas pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, lembro aqui de uma das suas aulas que movimentou e aqueceu o meu coração, quando ele falou que nós, como pastores, precisamos ser movidos pelo Teu Espírito Santo, para que assim possamos mover a nossa igreja também nesse mesmo propósito, receber o batismo do Espírito Santo. Ó Deus, que eu possa continuar usando como um instrumento poderoso para nos despertar e enxergarmos o papel importante que precisamos desempenhar nas nossas igrejas, no local onde estamos plantados, para que assim o Senhor possa voltar ainda em nossa geração. Ó Deus, queremos seguir com esse legado, na qual os pioneiros caminharam arduamente, dando a sua vida, os seus recursos, em prol de uma verdade que aquecia o seu coração. Jesus breve voltará. Ó Senhor, que essa verdade também possa aquecer o nosso coração hoje, e que assim possamos nos empenhar constantemente a anunciar que o Senhor voltará. Ó Deus, abençoe poderosamente a vida do pastor Renato Stêncio, a sua família, os seus filhos, o seu ministério, o Centro White, para que possa ser uma luz a iluminar esse mundo em trevas e caminhar e guiar as pessoas até o céu. Colocamos também a nossa igreja e todos nós nas tuas mãos, crendo na tua intervenção em meio à nossa história, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amigos, então nós agradecemos ao pastor Renato, agradecemos a você que esteve aqui conosco durante esse período da nossa série Identidade. Há um material que eu quero depois trabalhar com vocês, como igreja, para a nossa continuidade do nosso conhecimento. Então, eu selecionei algumas porções de alguns livros, capítulos, para que depois eu possa, então, vou disponibilizar para que a gente possa fazer nos nossos cultos de pôr do sol, nos nossos cultos familiares, uma série de estudos para que possa continuar aprimorando o nosso conhecimento, levando-nos aos nossos jovens, igreja e às nossas crianças também a conhecer não só profundamente a nossa história, mas estarmos alicerçados na palavra e na verdade, e assim sermos guiados por esse mesmo espírito que os nossos pioneiros tiveram, de seguir em frente,
e anunciar o breve retorno de Jesus a essa terra. Então, eu convido você a não cessar os seus estudos, que esses momentos aqui possam ter sido pequenos aperitivos para que você possa ter fome ainda mais de conhecer, de ler e de se aprofundar naquilo que Deus tem para nos dar. E utilizando aquilo que o pastor Renato falou, nós só iremos nos perder pela nossa negligência. Que você não possa ser negligente no seu estudo, no conhecer da palavra, no estudar ainda mais as Escrituras, aprender sobre os livros do Espírito de Profecia, e assim possamos estarmos prontos e preparados, porque um dia nós não teremos mais acesso a eles, mas o Espírito Santo nos lembrará de tudo aquilo que nós estudamos, e que Deus possa movimentar a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para vocês. Nós, antes de sairmos, temos o último recado, temos um lanche aqui em cima, que é uma social dos desbravadores e aventureiros. Então, convidamos a igreja para que possa subir. Eles estão ali tendo nesse lanche uma pequena contribuição para que você possa adquirir ali e ajudar o Clube dos Aventureiros para que eles possam ir para o Campuri deles. E a comissão da igreja, nós teremos uma pequena reunião, e você fique aí, a comissão, para que a gente possa ter essa reunião, e os nossos membros e irmãos podem subir e aproveitar ali desses momentos. Um abraço e um bom sábado.